Fala galerinha, aqui é o professor Leandro Morgado com mais um vídeo, mais uma questãozinha aí de treinamento para você que está estudando para o BMEP, para a Olimpíada de Matemática. E é aquela coisa, né, gente? Quanto mais a gente treinar, melhor a gente fica, mais técnicas a gente vai ganhando e vale muito a pena, ok? Lembrando você aí que está gostando da coleção de treinamentos, né? Se inscreva no canal, avisa para o teu amigo que está estudando também para a Olimpíada. Gente, vamos que o tio quer que essa aula, que essa informação chegue em muita gente, tá bom? E vou colocar a questãozinha de prova passada para a gente pensar junto e para a gente resolver. Então, olha só, gente, questãozinha do nível 2, né? Uma questão que assusta muita gente, de geometria, né? Tem pessoal que comentou no canal aí que, meu Deus, professor, geometria é o meu fraco, faz vídeo de geometria, por favor. Então, vamos que vamos, gente, vamos lá. Né? Eu vou dar, como sempre, eu vou dar aquele tempinho para te tentar fazer, para te ver o que está pedindo na questão, pensar um pouquinho e logo em seguida a gente pensa junto e resolve a questão passo a passo. Queridos, vamos lá. Ó, primeira dica é a seguinte, geometria é uma coisa que a gente tem que rabiscar, entendeu? A gente tem que fazer prolongamento, tem que tentar ver o que está acontecendo, né? Tem que pegar a figura e escrever em cima da figura mesmo para entender bem o que está acontecendo. Tá? Então, assim, ó, vamos começar devagar, né? Entender o que está acontecendo. Ó. Ele está pedindo, o que ele quer saber no final das contas é quanto é que vale o ângulo DFC. Tá? O DFC é esse ângulo aqui, né? Sempre o ponto do meio é o vértice do ângulo, né? Então, ele quer saber qual é o ângulo DFC, quer dizer, ele quer saber que ângulo é esse, né? Deixa eu até marcar. Essa é a pergunta do nosso amigo. Bom, uma coisa que tu já percebe de cara é o seguinte. Esse ângulo DFC e o ângulo EFB, eles são uma coisa que a gente chama de opostos pelo vértice, tá? DFC e EFB são opostos pelo vértice. Oposto pelo vértice significa que os ângulos são congruentes, né? Que eles têm a mesma medida. Sempre, 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 tá, gente? Dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, calcular esse ângulo aqui e calcular esse ângulo aqui dá no mesmo, é a mesma coisa. Ah, professor, mas isso vale a pena? Cara, isso vale muito a pena, velho, porque esse ângulo aqui, ele já está mais próximo da minha informação, né, que é 20 graus. Né? Provavelmente vocês estão vendo, gente, que aqui eu tenho um triângulo, tá? Talvez esse ângulo aqui eu possa usar a teoria do triângulo para achar a medida dele. Tá bom? Então, a primeira constatação é essa, né, que calcular DFC ou calcular EFB é a mesma coisa, porque eles são opostos pelo vértice. Tá? Primeira observação importante. Tá. Segunda coisa muito importante aqui, gente, fundamental, olha só. Ele me falou, tudo bem, que esse cara aqui vale 20 graus, né? O ângulo ABE vale 20 graus. E ele me falou também, isso aqui a gente vai ter que usar de alguma forma, deixa eu marcar aqui, que o segmento EC tem o mesmo tamanho do segmento BC, tá? O segmento EC tem o mesmo tamanho de BC. Deixa eu marcar isso na figura. O segmento EC, que é esse aqui, né? O tamanho é o mesmo de BC, que é esse aqui. Tá bom? Pensando em termos de triângulo, gente, vamos que vamos. Pensando em termos de triângulo, o que significa isso? Significa que esse triângulo aqui, ó, EBC, é um triângulo que tem dois lados iguais. Como é que chama mesmo, gente, o triângulo que tem dois lados iguais? É o triângulo isósceles, tá? Então, deixa eu marcar aqui, ó, deixa eu marcar essa informação, é bem importante, tá? Colocar num cantinho aqui, que a gente vai usar isso para resolver. Olha só, o triângulo EBC é um triângulo isósceles. O que significa isósceles mesmo? Significa que tem dois lados iguais. E a gente tem uma informação a mais até, tá, gente? Não é só isso. A gente sabe quais são os dois lados iguais. Os dois lados iguais são EC e BC.
E daí uma técnica que tu pode usar sempre nesse tipo de questão é o seguinte, gente, ó, presta bem atenção no que o tio vai falar agora, tá? Os ângulos opostos aos lados iguais também são iguais. Ou numa linguagem mais matemática a gente fala que eles são congruentes, tá? Congruente é a mesma medida, ok? Então assim, ó, eu sei que o EC é igual ao BC nesse triângulo, né? Triângulo isósceles significa o quê? Que os ângulos opostos aos lados congruentes também são congruentes. Então vamos ver, gente, qual que é o ângulo oposto ao EC? O ângulo oposto ao EC no triângulo, né, nesse triângulo que eu estou trabalhando, é esse aqui. Tá? Esse aqui, ele vai ser igual, ele vai ser congruente ao ângulo oposto ao BC. E o oposto ao BC é esse aqui. Tá? Mas olha só que interessante. A gente já sabe quanto é que vale esse aqui. Né? Esse aqui vale o quê, gente? Esse aqui vale 70 graus. Né? Por quê? Porque isso tudo aqui é 90. Isso tudo é um ângulo reto. Ok? É um quadrado, né? Eu estou trabalhando num quadrado, então esse ângulozinho aqui é 90 graus. É um ângulo reto. Se esse ângulo é 90, significa o quê? Que 20 mais esse aqui tem que dar 90. Consequentemente, esse ângulo aqui azulzinho, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser 70 graus. Né? E se esse ângulo azulzinho é 70 graus, esse ângulo azulzinho aqui é 70 graus também. E aí a gente já está quase lá, gente. A gente já está quase lá, porque olha só que legal. Ó. O que eu quero saber? Qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é esse aqui. Só que esse aqui a gente transferiu para esse, que dá no mesmo, é a mesma coisa. Tá? Aí a gente já descobriu esse ângulo aqui, 70 graus. Só está faltando, querido, esse pequenininho aqui, ó. Porque se a gente descobrir esse pequenininho, o que a gente vai fazer? Deixa eu fazer mais uma marcação aqui. Tá? E é engraçado assim, ó, que na hora da prova a tua figura vai ficar assim mesmo, tá? Vai ficar rabiscada mesmo, porque a geometria a gente resolve assim, a gente resolve prolongando e descobrindo os ângulos e pedacinho por pedacinho, passo a passo. Tá, gente? Mas agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pensar nesse triângulozinho aqui, ó, nesse menorzinho aqui, tá? Se eu pensar nesse menorzinho aqui, o que vai acontecer? Eu sei, né, 3 coisas, né? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, isso é importante, hein? Pré-requisito. A soma dos 3 ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto mesmo? 180. É isso aí, tá? Então significa o quê? Significa que esse ângulo mais esse ângulo, mais esse ângulozinho aqui, tem que dar 180. Bom, um deles eu já sei. Um deles é 70. Já descobri. Tá bom? Se eu descobrir o pequenininho aqui, se eu conseguir descobrir o pequenininho, automaticamente eu já vou saber esse aqui. E daí acabou, né, gente? Aí acabou a questão. Então, a minha grande dúvida agora, a minha grande pergunta é uma só. Quanto é que vale esse pequenininho aqui? Tá? Mas aí eu vou lembrar o quê, gente? Eu vou lembrar do início da questão, né? ABCD é um quadrado. Como ABCD é um quadrado, olha só, aqui eu tenho a diagonal do quadrado, né? Isso é uma diagonal e aqui eu teria outra diagonal. Mas enfim, isso aqui é uma diagonal. Se isso aqui é uma diagonal do quadrado, ela funciona, gente, no quadrado dividindo o ângulo ao meio, exatamente ao meio, tá? Porque os lados são iguais. Entendeu? Então, a diagonal a gente fala que é uma bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Ou seja, 45 para cá e 45 para cá. Ah, mas espera aí. Se eu tenho 45 para cá e esse pedacinho é 20, consequentemente eu já sei esse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho aqui vai ser 25 graus. Tá bom? Então, a questão praticamente acabou, gente, porque eu sei que aqui é 70, eu sei que aqui é 25 e eu quero saber quanto é que é esse. Mas, não esquece, né? Ó, vamos anotar isso aqui. Devagar. Essa é a questão assim, ó, para vocês, né, de repente voltar ao vídeo, assistir a explicação de novo, entendeu? Que é muito detalhezinho, é muito passo a passo, né? Mas o fato é o seguinte, ó. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Aí eu tenho 70 mais 25, mais o cara que eu não sei,
tem que dar 180, tá? Então, olha só, aqui eu já tenho 95, né? 95 para dar 180, esse aqui tem que ser quanto? Esse aqui tem que ser 85 graus, tá? Em outras palavras, deixa eu escrever o que eu estou pensando aqui, ó. Eu estou pensando o seguinte, 70 mais 25 mais o cara que eu quero saber tem que dar 180, né? Ou seja, o cara que eu quero saber só pode ser o quê, gente? Bom, aqui vai dar 95, né? 95 para fechar 180 vai dar 85, 85 graus. Ou seja, a alternativa certa, deixa eu marcar isso aqui, 85 graus, alternativa certa, letra B de bola. Tá bom? É uma questão assim, ó, que não é fácil, né? É uma questão que tu tem que ter uns pré-requisitos, mas assim, gente, se tu fizer passo a passo, fizer com calma, né? Tiver bem firme assim, naquele negócio que eu falei, opostos pelo vértice são congruentes, tá? A soma dos 3 ângulos de um triângulo tem que dar 180, entendeu? É possível, cara, é possível tu resolver e é possível tu chegar bem certinho na resposta certa, tá bom? Queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Para quem pediu aí questão de geometria, tamo junto e vamos que vamos, gente. Cada vez a gente vai pegando mais técnicas e vai melhorando mais para conseguir essa nossa medalha da OBMEP, tá bom? Grande abraço, galera, e até a próxima!